Olá, bem-vindo, bem-vinda ao segundo bloco do programa Conversando com Ezequiel Schaft. E hoje conversando novamente com o Jandir Queveia, estudioso agora da iridologia, né? Tem o iridólogo, é o cara que conhece iridologia. O iridologista é aquele que continua a estudar. Então, o Jandir está aí no curso da iridologia e percebe que, como eu, há 32 anos na área, cada vez estou aprendendo mais, né? Área sem aprendendo, né, Jandir? Exatamente. É um prazer estar com você nesse curso e também conhecer um pouco mais do que nós temos presente na nossa vida toda, a nossa íris, e o que ela nos mostra e o que a gente pode fazer pela gente mesmo, observando, analisando, olhando com um olhar cuidadoso o que a íris nos mostra, sem nos cobrar nada por isso. Ela está ali, simplesmente à disposição. O que nós precisamos é saber ler esses detalhes, né? O interessante, nós estamos falando sobre a sistêmica, né? Vamos falar sobre a comportamental, só uma palhinha, né? A gente herda, o olho esquerdo da gente, né? A gente herda da mãe, o olho direito a gente herda do pai. Então, simplesmente olhando, tossida ainda, olhando para os olhos da pessoa, eu consigo ver qual é o comportamento da tua mãe e o comportamento do teu pai. E, às vezes, os dois são iguaizinhos, né? Ou herdou do pai ou herdou da mãe, e o comportamento bate assim de uma maneira impressionante, né? Impressionante. Mas a gente tinha falado no primeiro bloco, né, Vandir, sobre questão de toxinas. Vamos falar de sistemas, né, Vandir? Os sistemas eliminatórios, vamos dizer assim. Sim. O que você lembra aí de mais importante? Bom, normalmente a gente lembra, quando fala em sistema eliminatório, das fezes e da urina. Não lembramos muitas vezes do nosso maior órgão do corpo, que é a pele, que vai excluindo, vai colocando muita coisa para fora, na forma de suor, por exemplo. Além do sistema respiratório, onde nós, na respiração, assim que nós colocamos o ar para fora, muita coisa sai também, ou não. E aí pode se tornar algo não tão bom assim, né? Então, pensando de novo na iridologia, explicando a iridologia sistêmica, a gente fica muito concentrado, não é preocupado, mas ocupado em limpar o organismo, né? Os spas, né? Aqui em Montenegro tem um spa tubular fantástico. E a primeira coisa que o pessoal faz lá é desintoxicar o organismo. A gente se intoxica com várias coisas, né? Tu tá caminhando na estrada, quanto óleo diesel tu tá ingerindo? Ingerindo não, tu tá Inalando. respirando, né? Quer dizer, tem toxina aí. E isso vai ter consequência. Então, o objetivo, o Jandeiro já colocou, né? A questão dos intestinos, né? Fezes. A questão do sistema renal, né? Que entra toda a questão da água, de como você expele. A questão da pele, que é tão importante. Então, quantos produtos você põe em cima da pele? Ai, ai, ai. E a questão pulmonar. Não precisa ser fumante para ter... E nem fumante passivo para ter câncer de pulmão, né? Basta você cheirar bastante o ar aí das estradas, você vai ter. Ou, por exemplo, tem fábricas muito grandes aqui bem perto, em que largam toneladas e toneladas de ar tóxico, né? Ácido, que você vai ter através da pele, vai pegar, e através da respiração.
da inspiração, né? Vai entrar toxina, né? Então, primeiro passo, e o mais importante, você citou o primeiro, né, Jandir? Questão dos intestinos. Sim. E ali na iridologia é ali que começa, né? A questão da digestão, ali que a gente já começa a observar como é que está o estômago, como é que está o intestino. Praticamente a primeira grande pergunta, né? E a partir daí, muita coisa se mostra. Sim. Tem pessoas, né, Jundir, que pensa que é bem natureba, né? Tinha os vegetarianos. Aí ontem eu encontrei uma pessoa que disse: eu sou vegetariano. Mas você come ovos? Sim. Você toma leite? Derivados? Então você é vegetarista. Você não é totalmente vegetariano. Existem os veganos que não de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, consomem nada animal. Isso inclui leite, queijo, ovos, banha, sabão, que tem banha, né? Exato. A não ser que seja feito totalmente de azeite, né? Sim. Mas um grande problema das pessoas, por exemplo, Jandir, eu acho que eu cheguei a comentar, né, contigo, que uma das causas de morte, de doenças de vegetarianos se chama acidose. Sim. Acidose é. Você é especialista em água. Corpo ácido, né? Corpo ácido. Assim como a Terra precisa de calcário, né, para equilibrar o pH, o nosso corpo também. A melhor forma de equilibrar o nosso pH, água. No Japão tem água a 14 pH. por pH, de pH. Em São Paulo tem um de 12, né? Sim. Como máximo aqui no Brasil. Então, a nossa água não é tão especial como, por exemplo, no Japão. Né? Eu ouvi um palestrante falar também sobre que nós temos deficiência, especialmente no Brasil, de magnésio, que causa problemas, inclusive depressões. Sim. E a importância do magnésio justamente para fixar todos os demais minerais no corpo, né? Sim. Então, falando de novo de questão eliminatória, quatro coisas bem simples, né? Primeiro, como é que está o intestino? E a pessoa diz, normal. O que é normal? Você vai ao banheiro todo dia? Sim, às vezes não. E tem gente que diz, fica uma semana sem defecar. Onde é que está esse troço? Tem gente que diz, não, a urina, beleza, normal. Que cor é a urina? Normal. O que é normal? A cor da água. Aí você está ingerindo água suficiente. Problemas de pele, né? As pessoas querem botar cremes em cima, né? E põe creme, e não resolve, volta depois. Por quê? O intestino não funciona, os rins não estão funcionando direito. Começa a caminhar, e vamos falar do sistema pulmonar. E já está bufando, né? Opa, tem órgão aí que não está fazendo o seu trabalho, né? E a questão da pele, que você comentou ali, de colocar camadas e camadas de cremes, de proteções, enfim, diz, nada contra. Ainda mais quando o organismo está tão debilitado que ele não consegue mais se defender. Aí muito se fala da questão da camada de ozônio, dos raios ultravioletas do sol, o quanto é perigoso. Tem quem questione. Uma pergunta que eu me faço há muito tempo, se o sol é tão letal, como ainda existem animais na nossa natureza que nunca passaram e não vão conhecer o tal protetor solar? E estão no sol o dia inteiro, no mesmo sol. Quer dizer, o furo é mais embaixo. Pode não ser apenas o sol, né? Tem uma máxima da iridologia que eu peguei no início, lá no início dos anos 90, né?
em que o pessoal diz o seguinte: o problema não é o terreno. Aliás, o problema não é... É diferente. O problema não são as moscas, o problema é o terreno. Né? Você tem mosca na cozinha, você põe veneno, certo? Elas vão embora, morrem. Mas de cada mosca, vem 10 para o sepultamento, né? Por quê? Porque você não tirou o lixo. Então, você quer eliminar um problema, vamos dizer até câncer, ser exagerado aí, né? Se você não limpar o terreno, ele continua propenso a dar problema. Bem isso. Então, na iridologia, né, a gente vê deficiências nutricionais dos órgãos para eles conseguirem dar a volta por cima, se recuperar, né? Se orienta a pessoa com mente, porque, por exemplo, adrenalina demais vai dar M, né? E como é que tu desintoxica o organismo, né? Para começar, uma água boa. E aí tem vários caminhos para se conseguir uma água boa ou melhorar a água que a gente consome. Alimentação, muitos dizem, tá, mas todo alimento tem algum agrotóxico, mesmo os orgânicos, o que vem pelo ar, enfim. Aí a gente não deve se preocupar tanto também, mesmo porque nosso organismo ele tem meios de autodefesa que ajudam o próprio corpo a eliminar ou a não absorver toda essa química, que aí a gente já provavelmente não estaria aqui para contar histórias. Mas, de novo, quanto mais natural a alimentação, melhor. Dá para dizer, os embutidos são gostosos, mas são tão saudáveis assim do que um meio prato de salada no almoço? Dá para resumir isso numa coisa bem simples, né? Tudo aquilo que tu tem que desembalar é tóxico. O que tu tem que descascar é benéfico. Tão simples quanto isso, né? Exato. Não precisa desenhar para entender, né? Mas ainda falando um pouco sobre a água, né, Jandir? Claro que tem que descontaminar a água, né? Em 1500, as grandes pestes que houveram foi porque o pessoal não tinha esgoto. Então, se pegava o pinico e se jogava na rua, né? Olha os filmes de faroeste e tu vê. Idade Média, você conhece lá os castelos, né? Não tinha banheiro. Era pinico. E onde é que era jogado os excrementos? Janela fora. Quer dizer, o pessoal pisava na sujeira. Aí houve as grandes toxinas e as grandes peças da humanidade, né? O pessoal em 1500 consumia cerveja e vinho porque já era fermentado, então não tinha bactérias. Então, claro que o vinho e a cerveja tinham uma graduação alcoólica bem menor, né? Mas o pessoal não podia consumir água, né? Então, hoje, o cloro é fantástico para ele vir da caixa de água até a tua casa. E aí você é especialista filtros. A água já está limpa. Sim. Só que tem que limpar ela do cloro. Senão também é tóxico. Em excesso, com certeza vai fazer mal, né? Sim. Pois é, Vandir, nós já estamos aí nos últimos minutos, né? Assim como tu está participando do curso, agora eu vou fazer propaganda, tá? E não é eleitoral gratuita. Lá na segunda quinzena de janeiro, estou pensando em colocar mais uma turma de iridologia, né? Existem muitos terapeutas que sabem da iridologia, conhecem. E aí tem... Ai, meu Deus. Por favor, cuidado com a internet. Te dizem que tu tem que ter aparelhos, tu tem que... O curso é gratuito. Primeiro, não te ensinam nada. Segundo, tu vendo um monte de bugiganga que tu não precisa. Qual é teu aparelho para estudar iridologia, Jandir? Celular. Ponto. Você tem um chinês, né? Uma câmera Exato. fantástica. Então,
com poucos recursos a gente consegue resolver um montão de coisas. Jandir, segunda quinzena, fique atento aí no meu Instagram, no Facebook, que vamos estar ali. Jandir, grato pela tua participação. Palavras finais? Eu agradeço mais uma vez poder participar e fica o convite realmente para que eu tenha colegas com quem trocar informações também e aprofundar esse conhecimento que simplesmente é fantástico. Venha! Não formamos concorrentes, formamos colegas. Exatamente. Então, grato, Jandir, grato a você que nos usou esse teu tempo para ouvir sobre ideologia. E se você se interessar sobre o assunto, sabe que sempre tem ali o WhatsApp, botar Ezequiel Chaco, Jandir Queveia vai aparecer, né? Muito obrigado e até a próxima!